Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro mensal do Clube do Livro. Hoje nós falaremos sobre o livro O que você gostaria que seus pais, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. Gente, eu trouxe aqui esse encontro todo resumido, um resumo do livro, descrito, cada tópico que o livro nos propõe a refletir, a entender. Achei o livro de uma linguagem muito simples e muito interessante. Então, é algo que vai ser de muito fácil aprendizado. Além desse material, eu trouxe também um PDF detalhado que eu vou enviar lá no grupo do Clube do Livro, certo? Para que vocês tenham acesso a todo esse material e alguns materiais de apoio também bônus. Então, esse livro me instigou a trazer muito conteúdo legal para vocês. Então, vamos começar falando sobre o resumo. Opa, é teu áudio, Emily. Tem que desligar. Peraí. Deixa eu desligar aqui teu áudio. Foi. Agora foi. Agora saiu aqui. Peraí. Foi? Foi. Já tá gravando, já tá apresentando de novo, né? Vocês estão vendo aí. Pronto. Então, ai, não tá aparecendo, né? Ainda não atualizou? Atualizou para vocês? Não. E agora? Agora foi. Então, eu quero começar antes de falar um pouco sobre o resumo, dando os parabéns para você que está aqui. Parabéns pela decisão, parabéns por se dedicar a aprender sobre educação. E eu gosto de trazer muito essa frase de que é justo o que muito custe, o que muito vale, porque eu acho muito válido e muito justo o aprendizado sobre a maternidade. Quando eu vejo as mães aprendendo, entendendo, buscando aprender a lidar com seus filhos, gente, isso é maravilhoso. Isso mostra o quanto você está se dedicando para dar o seu melhor. E isso não é para muitos, infelizmente, no mundo de hoje. Mas eu quero mostrar para vocês, aí tem a minha apresentaçãozinha, não tá atualizando para vocês ainda, né? Mas já vai mostrar. Sobre mim, para quem não me conhece, eu sou psicóloga infanto-juvenil, sou CEO, sócia fundadora do Espaço Vida, uma clínica aqui em Balsas, que foca no desenvolvimento do potencial de cada cliente. Eu tenho pós-graduação em suicidologia e saúde mental e trabalho com foco na prevenção, aí na infância e na adolescência. E eu costumo dizer muito que a minha missão está muito focada em transformar, cuidar e construir relações familiares saudáveis e felizes. A gente vem fazendo um movimento aí em relação à maternidade para trazer cada vez mais informações e buscar trazer uma maternidade leve para as mães. Então, gente, vamos agora começar pelo nosso livro. Antes disso, eu também sou mãe da Helena e do Pedro. Eu vivencio a maternidade com muita dedicação. E graças a eles, eu imergi nesse mundo aí da maternidade, de estudar sobre, de falar sobre. E por isso que eu trago muito conteúdo. É um mundo que eu venho aprendendo a amar cada vez mais, a estudar, a entender, para conseguir ajudar os meus filhos nessa, como eu costumo dizer muito, é, essa é uma nova geração. Tá todo mundo aprendendo juntos, né? Então, graças à minha profissão, eu consigo a oportunidade de poder aprender e repassar muito mais essas informações. Então,
Vamos lá. Eu acho que não, tá aparecendo para vocês, né? Se eu fizer assim, aparece? Acho que sim. Pronto. Então, vamos lá para o resumo do nosso livro. É, o autor do nosso livro é a Philippa Perry. E aí, ela é uma psicoterapeuta, ela é uma psicóloga, e ela oferece uma abordagem reflexiva e acessível sobre parentalidade. Eu gostei muito da linguagem desse livro. Eu achei de fácil acesso, eu achei de muito natural de se ler, sem muita imposição. Eu gostei sobre como a autora, de forma muito respeitosa e também através de muitos exemplos, ela traz as orientações acerca, nos ajuda a compreender muito sobre essas relações mais saudáveis, essas relações construídas com mais consciência e reparação dos erros. Então, esse livro ele ajuda muito a gente a entender as emoções da criança e como reagir a elas de forma empática e construtiva. Então, ela traz muitos exemplos também da prática dela, da vivência dela com os filhos dela. E isso, eu acredito que gera uma sensação de pertencimento e nos aproxima mesmo, né, de tudo isso. Então, eu trouxe em slide para facilitar para a gente ser algo breve, mas que traga a essência do como que a nossa infância afeta a nossa parentalidade. Aquilo que, como a educação que eu recebi, afeta a maternidade que eu vou exercer sobre o meu filho. E um dos ela traz aí 4 pontos em resumo, claro, né? E o primeiro deles é a redução dos padrões. Os pais frequentemente reproduzem padrões que viveram na infância, seja repetindo completamente dos seus próprios pais ou tentando evitá-los de forma externa. Então, a gente, geralmente, enquanto pais, a gente pode vivenciar dois extremos. Seja repetir fielmente ou parcialmente boa parte dos padrões da educação que você recebeu dos seus pais, ou tentar evitá-los extremamente. Por exemplo, meus pais foram muito rígidos comigo na minha infância, adolescência, vida adulta. Então, eu me torno uma mãe extremamente permissiva, sem impor limites, porque eu me torno o extremo. Eu busco evitar aquele mesmo padrão. Ou a gente pode ter aí um equilíbrio de tipo, não, eu vou fazer diferente da educação, eu vou fazer igual o que os meus pais fizeram porque aquilo funcionou para mim. Então a gente pode ter essas duas tendências ou meio termo também isso ela não traz muito, sou eu que estou colocando, né? Eu vejo muito na prática clínica esse meio termo de que pode ser que a gente busque aquilo que não funcionou, não aplicar, e o que funcionou, aplicar. Hoje a gente vê muito esse equilíbrio. Outro ponto muito importante dessas nossas experiências, da nossa infância, são a influência dessas experiências. As experiências passadas que a gente vivenciou, elas afetam a forma como a gente reage às emoções dos nossos filhos. Ela até traz no livro isso de diferentes formas. Ela traz que muitas vezes os nossos filhos tocam nas nossas emoções, nas nossas memórias afetivas, das memórias que a gente teve. Por exemplo, se nossos filhos derrubam algo e quebram. Geralmente isso pode tocar nas memórias que a gente teve, de quando a gente quebrava algo, como que nossos pais reagiam. Ah, eles explodiram, brigavam. Então, isso pode mexer com a gente de forma a condicionar e determinar o nosso comportamento com os nossos filhos antes que a gente perceba, né? Então, muito do nosso movimento
de reação diz muito mais sobre a nossa infância, sobre mim, sobre a minha vivência, do que sobre necessariamente o comportamento do meu filho naquele momento. E aí, ela traz também uma reflexão consciente, que a chave para esse equilíbrio da infância com a parentalidade é refletir sobre a nossa própria infância e identificar os padrões inconscientes para não perpetuar relações disfuncionais. O que que isso quer dizer? Que quando eu observo que, por exemplo, para mim era muito difícil, quando eu quebrava alguma coisa, eu ficava com medo, porque eu sabia que ia ser o fim do mundo, e para minha mãe ou para o meu pai, que aquilo ia gerar consequências físicas ou de gritos, enfim, que eu entendo que aquele foi um processo naquela época que isso não precisa se repetir, ou se eu não quero que isso se repita, mas só o fato de trazer para a consciência que provavelmente eu ajo nesse impulso por conta dessa minha experiência do passado, o fato de trazer isso para a consciência já te ajuda ao ponto de ressignificar a tua ação com o teu filho, né? Então isso influencia muito essa reflexão consciente. Então ela até traz no livro um exemplo assim, é, pense naquilo que mais te desestrutura na tua relação com o teu filho. Ai, o que mais me desestrutura é quando ele erra, o que mais me desestrutura é quando ele chora. Eu tenho uma relação muito difícil com o choro. Então, aquilo que mais te desestrutura pode estar muito mais relacionado à tua infância, à tua vivência, do que necessariamente ao comportamento naquele momento do teu filho. E você entender isso vai determinar como você vai agir. Então, você tendo essa consciência, você tende a ter mais paciência e lidar melhor, saber conduzir melhor aquela situação. E aí, eu queria que fazer uma pergunta para vocês. Que tipo de relação vocês queriam ter tido com o pai de vocês, com os pais de vocês? E aí, a partir disso, eu gostaria que vocês questionassem como que vocês podem proporcionar isso ao seu filho. Escreva, e aí, se vocês puderem agora, no momento, seja num papel ou no bloco de notas, que às vezes a gente está com fácil acesso ao celular e quando precisa revisitar essas anotações, eu gostaria que vocês escrevessem sobre a própria infância de vocês. Como os pais de vocês reagiam quando você expressava tristeza ou raiva? É, como vocês gostariam que eles tivessem reagido nessas situações? E quando vocês responderem isso, vocês vão terem resposta para como seria o ideal de reação e ação na sua maternidade, na sua paternidade. Então a gente precisa estar atento, prestar atenção às nossas reações automáticas diante das reações dos nossos filhos, porque essas reações automáticas elas dizem sobre mim e não sobre eles. E entender isso pode fazer mudar totalmente o jogo, certo? Gente, aqui em um outro capítulo ela traz a importância da conexão e da segurança emocional. Vamos lá. Ela traz a base fundamental para tudo isso, para essa conexão e para essa segurança emocional, o vínculo emocional. O vínculo emocional entre pais e filhos, ele assim determina como a criança se sente no mundo e influencia totalmente a autoestima e a segurança dessa criança. Então, ele é a base da tudo, é a base dessa pirâmide. Em seguida, vem a necessidade da criança em se sentir ouvido e respeitado, independente do comportamento dela, independente da idade. É muito importante que a criança se sinta ouvida, respeitada, aceita, validada.
independentemente do comportamento. E aqui eu queria abrir um parêntese de que o fato de você ouvir e respeitar o seu filho, o que ele sente, validar, não quer dizer você estar concordando com o comportamento, sendo conivente, passando a mão na cabeça. Isso não tem associação. Quando você faz esse movimento de respeito, você tem uma possibilidade de internalização muito melhor dessa criança sobre o que você está falando, uma possibilidade de ela é, amenizar as intensidades naquele momento para se abrir para um comando de forma muito mais efetiva. Por quê? Vamos observar por nós. A gente, quando está muito irritado, muito acelerado, quanto mais as pessoas falam, calma, calma, de forma mais agitada, mais a gente se irrita, mais a gente fica triste, mais a gente não quer conversa. Mas quando alguém já faz um movimento de acolhimento, antes mesmo, muitas vezes, de falar qualquer coisa, é diferente, né? A gente baixa as barreiras, a gente baixa a guarda. Então, opa, voltou. Então, é essa a ideia do fazer com que a criança se sinta ouvida e respeitada. É exatamente baixar essas barreiras, baixar essa guarda, para que essa criança consiga receber melhor. E quem não gosta de se sentir acolhido, né? De que forma isso não pode não fazer bem. Então, a gente precisa levar em consideração isso. E o topo dessa pirâmide aí é a autoestima e a segurança. Isso influencia totalmente no desenvolvimento da criança, gente. Falando isso, essa construção aí nessas idades pré-escolares, escolares, ali até os 5, 6, 7 anos, é fundamental essa base de autoestima e segurança. Porque essa segurança emocional, ela se constrói quando a gente, enquanto pai, consegue validar os sentimentos dos nossos filhos, mesmo quando a gente não aprova o comportamento deles. Então, essa segurança emocional, essa autoestima, ela vai determinar muitos outros comportamentos a longo prazo, tá? Então, gente, eu trouxe dois tópicos, eu não, a autora e eu simplifiquei aqui para vocês, dois tópicos muito importantes. Evitem minimizar as emoções da criança, do seu filho. Como, por exemplo, não foi nada, para de chorar. Isso é minimizar o sofrimento, né, dessa criança. Em vez disso, a gente pode validar. De que forma? Filho, eu sei que isso foi difícil para você, mas eu tô aqui para te ajudar a lidar com isso. Esses dias eu fui levar a Helena na escola, ela estava no processo de adaptação, ela mudou de escola. A Helena tem 3 anos, ela vai fazer 4 agora em maio, tá mais perto dos 4. E aí, o processo de adaptação é sempre muito difícil para ela. E ela, esses dias, chorando para não ficar, e era muito difícil para ela ficar. Daí eu olhei ela chorando e ela me dizia assim: Eu não quero, eu tô com medo. Daí ela chorava muito, aí eu baixei para ela e falei: Eu disse, filha, eu sei que você tá com medo, é novo para você, né? A escola é nova, são novos coleguinhas, eu entendo. Eu entendo que você tá com medo, você pode estar assustada, mas você lembra como que foi ontem? Você chorou, sentiu isso, mas a sua professora estava aqui, acolheu você, ficou pertinho de você até você esse medo ir embora. Aí ela parou e eu não neguei o sentimento dela. Eu não falei, ai, para de chorar, eu preciso ir, deixar ela chorar. Não. A gente fez o contrário. E aí ela ficou meio assim, ainda chorosa e tal, e disse. Aí eu falei pra ela, mamãe precisa ir trabalhar. E eu sei, nós sabemos que você vai ficar bem, não sabe? Eu sei, chorando um pouco mais, mas ficou e logo passou. E aí, quando eu busquei ela no final do dia, ela falou assim: Mamãe, eu só tava assustada porque é tudo novo pra mim. Olha como ela pegou exatamente o que eu falei. Ela se apegou naquilo ali
e foi algo que ajudou ela, né? Eu poderia forçar, eu poderia, mas poderia ser um processo muito mais complicado, né? Então, o fato de validar não quer dizer não lidar com a situação, certo? Outro capítulo que a autora traz é como lidar com as emoções difíceis dos filhos. Aqui repetiu. Gente, primeiro, identificação. Em vez de a gente tentar calar o choro da criança, corrigir ou desviar a atenção, e as emoções difíceis, como birras, raiva, frustração, a gente deve ensinar crianças a identificá-las e expressá-las de forma saudável. Tipo, o que que ela tá sentindo naquele momento? Eu dei nome para o que a Helena estava sentindo, tava tudo confuso. Vocês lembram que no livro do cérebro da criança a gente entendeu que o lado direito sente e o lado esquerdo tenta racionalizar. Quando ele não tem nome, quando ele não nomeia o que está sentindo, ele fica só sentindo de forma muito confusa e intensa. Então, a gente precisa ensinar essa criança a dar nome para o que está sentindo. Isso faz ela utilizar o cérebro de forma vertical, horizontal. Ai, eu sou péssima nisso. Mas, enfim, dessa forma, a utilizar os dois lados do cérebro e buscar esse equilíbrio, que usar os dois lados é equilibrar esse cérebro. E isso traz segurança, né? Então, a gente precisa ensinar essa criança a identificar o que está sentindo, dar nome. Depois, a gente vai para o passo da regulação emocional. Essa regulação emocional, ela começa com a gente. Ou seja, se você se desespera enquanto a criança está desesperada, está tendo birra, grita, seus filhos vão entender que as emoções são perigosas, que é dessa forma que a gente reage. Então, a gente precisa lembrar que a gente é o adulto da relação. Tem uma coisa que me ajuda muito quando eu saio do eixo, porque é natural a gente se irritar, mas quando eu olho para ela, eu costumo olhar para a mãozinha deles e colocar assim perto da minha. Aí a gente vê a diferença do tamanho, né? No que a gente vê a diferença do tamanho, a gente lembra que o adulto somos nós. Então, aí a gente busca estratégias para se autorregular. Respira, e nesse movimento, seu filho já vai estar te observando. E ele vai te dar um retorno. Ele vai começar, não vai te dar um retorno, ele vai começar a modelar também o teu comportamento. Tá? Então, para que você possa ter paciência e conduzir, você precisa primeiro se regular. E aí, depois, vem a modelagem. Quando a gente reage com calma e empatia, você ensina essa criança a lidar com as próprias frustrações dela, que é dessa forma. Não adianta eu tentar ensinar para o meu filho é, a se acalmar, que ele não pode agir no impulso se eu ajo no impulso. Então, gente, as dicas práticas que a autora traz nesse capítulo para a gente não leve as reações da criança para o lado pessoal. Muitas vezes a gente leva, a criança está me testando, ela está fazendo isso para me irritar. Não, gente. O cérebro da criança está em desenvolvimento, ele ainda é imaturo, ele vive muito mais no lado direito do que no esquerdo, ele vive muito mais ali só na emoção, do que propriamente no lado é, de, de razão, tá? Nomeie a emoção. Fale para o seu filho. Você está irritado porque queria brincar mais tempo? Aí ela fala: Ei, você não deixa. Então vamos pensar junto em algo que a gente pode fazer. E aí vocês vão buscar juntos uma saída. Às vezes ela só queria ir mais uma vez, você faz um combinado. Então tá. Então você vai escorregar mais duas vezes e nós vamos embora. Dê previsibilidade para essas crianças antes. Porque imagina, você está fazendo uma coisa que gosta e do nada tem uma ruptura. Então, é natural que essa criança vá explodir. Então, você vai informando com antecedência. Filho, daqui 5 minutos nós vamos embora. Filho, combinado? Olha, agora é hora de ir embora. Então, à medida que você vai repetindo esse comportamento, ela vai se adaptando, entendendo a esse comando. Mostre que entende e ajude a criança a encontrar solução juntos.
Se ela tá chorando porque ela quer ir, será que a gente não consegue aguardar 2 minutos? Isso não é fazer o que a criança quer. Isso é preparar ela para essa ruptura, para essa saída de algo que ela está gostando muito. Então, você vai conseguir, às vezes não vai te custar 2 minutos. E aí, com exercício disso, não é ceder, é criar acordos, né? Então, é importante isso. No outro capítulo, ele traz que a comunicação ela é a chave para as relações saudáveis. Gente, a origem dos conflitos, muitas vezes, no nosso educar, na nossa maternidade, ela não são sobre os comportamentos dos nossos filhos, como a gente viu lá no primeiro capítulo, mas sobre como a gente se comunica com eles. Então, a gente precisa aprender macetes, estratégias, para que a gente troque ordens por explicações. Em vez de vai dormir agora, por que que a gente não tenta? Você precisa descansar para amanhã ter energia para brincar. De que forma soa melhor? De que forma você receberia melhor o comando? Porque quando a gente fala assim, vai dormir agora, isso bate de frente ali com a gente fica naquela, não vou. Se é uma criança que está em um processo de resistência a comandos, é certo que vai ter confusão. Então, por que não a gente substituir essa fala? Às vezes a gente fica na receio de tipo, eu tô dengando, tô passando a mão na cabeça, tô. E, gente, não, é só uma comunicação mais efetiva. Então, os comandos autoritários, gritos, críticas com frequência, elas desafiam a gente, ela afasta a criança da gente. Então tem um impacto muito negativo. É muito negativo. Então, ao invés de dar ordens e punições de primeiro impacto, a autora ela sugere um estilo de comunicação que respeite a individualidade da criança e que incentive a cooperação. A criança ela funciona através do lúdico. Então, se ela não quer tomar banho, por que que a gente não acrescenta? Ao invés de vai tomar banho agora, e se a gente falar, fulano, agora é hora de tomar banho, ou daqui, quando você terminar isso, é hora de tomar banho. Qual brinquedo você vai querer levar para tomar banho com você? Jéssica, mas se ela leva brinquedo, é uma confusão. Gente, é uma confusão para entrar, é uma confusão para sair. Então, você vai manejar. Aí, chegou a hora, filha, vai lá pegar o brinquedo pra gente ir pro banho. Não sou diferente? Aí tá, foi pro banho. Chegou no banho, mas não quer, já já você vai terminar de lavar o cabelo, tirar a água do corpo e nós vamos sair. Você e sua boneca. Entende? Então são comandos diferentes que a criança tende a receber muito melhor. A criança e a gente. A gente também receberia de outra forma, não é mesmo? Então, use perguntas abertas. O que podemos fazer para melhorar essa situação? Como a gente pode resolver isso? Gente, a gente tem crianças que têm um senso crítico, um poder cognitivo altíssimos de compreensão. Então, elas vão entender. Então, evite a palavra mas ao validar o sentimento, tipo, eu tô com raiva. Você é uma criança muito educada, mas hoje, então, eu tô desconstruindo aquilo que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Pelo que a gente pode substituir? Eu entendo que você está triste porque acabou o tempo de brincar. Então vamos tentar substituir a palavra mais por porquê, para justificar, para dar sentido para aquela criança do porquê ela está sentindo aquilo. A disciplina, gente, ela não é sobre controle, mas sobre ensinar. Eu achei esse capítulo o máximo. Ela trouxe sobre as limitações das punições. A autora ela argumenta que punições não ensinam habilidades emocionais, apenas geram medo e ressentimento. A grande maioria dos pais da nossa geração e das gerações anteriores foi pautada no medo, naquilo de que é só a gente, só meu pai e minha mãe olhar
que eu já entendia. Mas aquilo não era respeito, era medo. E esse medo muitas vezes causou um ressentimento muito grande, dores que hoje nós estamos tratando na terapia, dores, dificuldades na vida adulta em dizer não, ou de se impor, ou de negociar aquilo que é importante para a gente. Então, a gente precisa aprender a focar nas consequências naturais. O nosso foco na parentalidade deve estar em ensinar a criança a lidar com as consequências da ação dela e não em humilhá-la ou assustá-la, entendem? E essa conexão ela precisa haver antes da correção, porque quando tem uma conexão antes dessa correção, essa criança vai internalizar muito melhor aquele aprendizado. O que realmente funciona é a conexão antes da correção. A criança precisa sentir que o amor dos pais não está condicionado ao seu comportamento. É aquilo que eu falo muito em consultório. Gente, não generalizem. A criança teve um comportamento errado, ela não é aquele comportamento errado. Por exemplo, você se comportou, você se comportou muito mal assim ao bater no seu irmão. Não quer dizer que você é uma criança má comportada. Entende? Existe um impacto diferente. Essa criança, essa memória, ela fica ali e vai construindo muito uma autoestima que a gente quer. Porque, assim, o que que eu recebo muito no consultório? Essa questão, eu pergunto muito para os pais, tá? Pai, qual é o adulto que você quer que seu filho seja? Aí, geralmente, o pai chega, eu quero que ele seja forte, quero que seja decidido, que seja emocionalmente seguro, que saiba lidar com as explosões, com as intensidades, com as emoções dele. Eu disse, certo. Já que você quer esse adulto, você vai ter que lidar com uma criança argumentativa, com uma criança que não vai aceitar um não, porque não. Uma criança que vai te questionar e que isso não necessariamente seja falta de educação ou de respeito, e sim o cérebro dela funcionando um senso crítico. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Você está disposto a isso, a olhar para isso, que quando o seu filho fala o erro que ele acabou de cometer, te confessa, não quer dizer que ele está te enfrentando. Quer dizer que vocês estão com um vínculo legal e ele confia em você a ponto de contar, inclusive, seus erros. Então, é ressignificar o nosso olhar diante disso, certo? Então, explique para essa criança as consequências naturais. Por exemplo, se você deixar seus brinquedos espalhados, você pode pisar neles e se machucar. Você lembra que tal dia você caiu e doeu muito? Dê tempo para a criança pensar e resolver problemas. No sentido de, ela foi e riscou a parede. Tá, então como que a gente pode resolver isso? E dar o tempo dela. A criança, ela não age assim, gente. Ela não age no nosso time. Tem que dar o tempo de resposta dessa criança. E que depende muito da idade, esse tempo de latência. Então, seja um modelo de comportamento que você espera ver. Por exemplo, a gente sabe que a criança modela comportamento, eles aprendem pelo exemplo. Então, se você quer que a criança aprenda a respirar, se acalmar antes de bater, de agir no impulso, você precisa começar a executar isso. Não funciona mais aquilo de faço o que eu falo e não o que eu faço. Certo? E, por último, não, tem mais um. Por último, a autora traz a reparação. Você não precisa ser perfeito, mãe, pai, mas sim consciente. Então, a gente precisa entender que os erros são inevitáveis, que todos nós erramos. Nós precisamos entender, reconhecer que o que faz a diferença é a capacidade da gente reconhecer e reparar os nossos erros. Mostrar para os nossos filhos que nós somos vulneráveis e que nós também vamos errar e que tudo bem, a gente pede desculpa e muda aquele comportamento, né?
quantas vezes for necessário. Isso não vai te tornar fraco, pelo contrário. Outro ponto é a reparação. Se você perdeu a paciência com seu filho, gritou, puniu de alguma forma que você se arrependeu, volta, conserta a relação com ele. Sempre é tempo. Ah, Jéssica, meu filho já tem 10, 11, 12, 15, 18, 20 anos. Nunca é tarde, gente. É possível essa reconstrução. Ela vai exigir um pouco mais? Vai. Mas com dedicação, ela vai acontecer e você vai colher frutos maravilhosos. Se você tem a possibilidade de fazer isso nessa infância, nessa primeira infância, faça. Essa semana eu vi um vídeo que falava assim: eu prefiro olhar nos olhos dos meus filhos hoje, enquanto eles são crianças, que eles estão querendo a minha atenção e olhar nos meus olhos, do que na adolescência eu querer olhar para eles e eles não quererem mais olhar para mim, porque eles estarão de olho, ó, isso aqui, nas telas. Então eu prefiro me dedicar, me impulsionar um pouco mais agora, ter um trabalho maior agora, para que no futuro esse vínculo esteja estabelecido. Que na fase de maior intensidade, que é a adolescência, essa transição da infância para a vida adulta, eu esteja em conexão com ele. E aí a gente vai passar por essa fase de forma mais amena, né? Então, gente, a reparação ensina a criança que errar faz parte da vida e que as relações elas podem ser restauradas. Então, vamos lá, os 4 pontos, tá? Como que a gente pode fazer uma reparação saudável? Peça desculpa, sem se culpar excessivamente. Por exemplo, eu estava irritado e gritei. Não é assim que eu quero falar com você. Vamos tentar de novo? Quantas vezes necessário, gente? Isso não cansa, pelo contrário. Isso não vai fazer o teu filho pensar, ai, de novo, isso não. Se ele vê o seu esforço assim como você, e ele vai passar a modelar esse comportamento. Mostre para os seus filhos que você entende os sentimentos deles sobre o que está acontecendo. Quando você fala, você está com raiva, eu entendo que você está com raiva porque seu brinquedo quebrou. A criança ela vai se sentir enxergada, respeitada, não, como um aprendizado para que a gente reaja de forma equilibrada numa próxima situação. Não perca, gente, não perca oportunidades de educar. É no dia a dia, nas pequenas situações que a gente tem essa oportunidade, certo? Então, quais foram os principais temas e lições desse livro que eu, em particular, entendi? Primeiro, reflexão sobre a infância, né? Compreender como a nossa própria criação influencia no nosso estilo de educar, de ser mãe, e que isso e que é fundamental quebrar esses ciclos negativos de experiências, de memórias que ainda norteiam os nossos dias e construir relações mais saudáveis com os nossos filhos a partir disso. A conexão emocional, o vínculo seguro entre pais e filhos é a base para o desenvolvimento saudável e para a construção da autoestima e da confiança dessa criança no mundo. A comunicação respeitosa, a forma como a gente se comunica com os nossos filhos, determina a qualidade da relação e ensina habilidades sociais importantes para toda a vida. E a reparação de erros, reconhecer falhas e repará-las ensina as crianças a resiliência emocional e mostra que relacionamentos podem ser restaurados após conflitos. Então, gente, vamos aplicar essas diárias na prática, né? E aí, para finalizar, a gente entendeu que o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido nos convida a uma jornada de autoconhecimento e transformação na forma como nos relacionamos com os nossos filhos. Ao aplicar as lições de Philippa Perry no dia a dia, a gente pode construir relações mais reais, autênticas, sendo a gente
o nosso maternar e não dos nossos pais e não o que a gente vê na internet. Respeitosos em ambas as partes, porque quando eu passo a respeitar meu filho, encontro hoje. Esses slides estarão disponíveis para vocês lá no grupo do Clube do Livro. Quem está assistindo essa aula, mas não está no grupo, me manda um direct para eu te mandar o link, é gratuito. É exatamente para a gente fazer esse movimento de aprender sobre a maternidade, sobre a infância. Certo? Para que a gente se torne cada vez mais pessoas melhores, desenvolva outros seres melhores para esse mundo e de forma leve, tá? Porque quando a gente toma consciência de certas coisas, a gente passa a ver leveza no processo. Certo? Então, obrigada por assistirem até aqui. Parabéns pela decisão de estarem aqui. E, gente, é justo que muito puxe o que muito vale. Então, obrigada e até o próximo encontro do Clube do Livro. Nós no grupo decidiremos a próxima leitura. Tchau. Deixa eu ver aqui.